Pedimos desculpas aos irmãos, deu um probleminha aqui no celular. Esperamos que possamos chegar até o final da nossa live. E quem mexe com aparelhos está sujeito a acontecer estas coisas. Os irmãos tenham paciência, nós vamos tentar chegar até o final desta live, se Deus assim nos permitir. Nós vamos ler a palavra de Deus em dois textos. O primeiro é Eclesiastes, Amós capítulo 4, versículo 12. Amós 4, 12. Você pode abrir a sua Bíblia em casa, onde você está. O livro de Amós, capítulo 4, versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Eclesiastes 9, 12. 9, 12. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com laço. Assim se enredam também os filhos dos homens, no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles, pois o homem não sabe a sua hora. Hoje temos oportunidades, mas quando chegarmos na eternidade, essas oportunidades acabarão, se findarão. De um artigo intitulado A Vida, a Morte e a Eternidade. Estão ali impressos alguns pensamentos interessantes sobre este assunto. Diz assim: há três coisas tremendamente solenes: a vida, a morte e a eternidade. As três fazem o homem curvar-se diante de Deus. Em situações normais, a vida, a morte e a eternidade não dependem da vontade do homem. Você não nasceu porque quis nascer. Você não morre porque quer morrer. Você não entra na eternidade porque quer entrar. São desígnios de Deus. Isso está dentro dos planos de Deus. No Evangelho segundo Lucas, o capítulo 12, nós temos aqui, irmãos, o assunto que Jesus trata a respeito da avareza. E isso tem a ver, ele usa esse assunto para falar a respeito da eternidade. Lucas capítulo 12, de 13 a 21. Olha o que Jesus aconteceu com ele. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele estava tendo um problema com o irmão de uma herança que os pais tinham deixado, e estava havendo briga, contenda entre esses irmãos. E ele foi fazer um pedido para Jesus intervir no problema, como se Jesus fosse um advogado.
Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? E aí Jesus aproveitou para aplicar uma lição, para ensinar uma lição sobre este tema. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: a roça, o campo, a lavoura de um homem rico produziu com abundância. E esse rico arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, que ajunta para si mesmo, e não é rico para com Deus. Então, irmãos, que Jesus quis nos ensinar aqui, ou quer nos ensinar através desta parábola, que a nossa vida, ela não consiste nas coisas que nós temos, que nós adquirimos, que nós possuímos. E as experiências, tanto do passado quanto do presente, têm nos provado isso. E todos aqueles que acumularam riquezas, fama, poder, não conseguiram, com isso, achar a felicidade ou a paz interior. Pelo contrário, nós temos acompanhado, seja através da mídia ou de informações de terceiros, de pessoas que, mesmo sendo famosas, ricas, abastadas, poderosas, não tiveram paz, não eram pessoas felizes. E muitas delas se suicidaram, deram fim à sua vida, porque as coisas que eles possuíam não lhes garantiram a paz, não lhes garantiram a felicidade. Esta noite, Jesus fala para aquele rico: esta noite te pedirão a tua alma. E tudo isso que você acumulou, que você ajuntou, para quem vai ficar? Meus amigos e meus irmãos, a vida, a morte, a eternidade são solenes, porque são irreversíveis. Você pode evitar a concepção, mas não pode desfazer a vida. Uma vez concebida, a vida se desenvolve e caminha para a eternidade. Não é a morte que vai dar cabo, vai dar fim à vida. A mulher pode provocar o aborto, mas não pode acabar com a vida. Você pode odiar a morte e tentar evitá-la a vida inteira, mas não pode impedi-la, não pode barrá-la. A morte, que está intimamente ligada à queda
e ao pecado, a natureza decaída do homem, esta morte é impiedosa, é irreverente, é imprevisível. Ela causa separação, causa alterações nos planos e nos comportamentos humanos. O segundo livro de Samuel, capítulo 14, segundo Samuel, capítulo 14, versículo 14, está escrito assim: porque temos de morrer, e somos como águas derramadas na terra, que já não se podem recolher ou juntar. Pois Deus não tira a vida, mas cogita meios para que o banido não permaneça arrojado de sua presença. Como são importantes e sérias estas declarações. Você não pode entender a eternidade, mas ela existe. A eternidade é a característica da natureza de Deus. Há marcas dela dentro do próprio homem, do ser do homem. Querem ver um exemplo? Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes 3, versículos 10 e 11. Que proveito, verso 9, tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este homem possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Você não pode entender a eternidade, mas ela existe. E o dia mais importante de qualquer pessoa, sem dúvida, preste atenção nisso, o dia mais importante de qualquer pessoa, sem dúvida, não é o dia do nascimento, mas é o dia da morte. E é interessante que em qualquer cultura se comemora o dia do nascimento, a data de aniversário. Existem algumas culturas diferentes da nossa que eles festejam, eles comemoram o dia da morte, né? O dia do falecimento de um ente querido. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1, olha o que diz aqui a palavra de Deus. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir onde há luto do que ir à casa onde há aniversário, ou comemoração de aniversário, banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Então, como eu disse, existem algumas culturas que, ao invés de comemorar o dia do nascimento, comemoram o dia da morte. E a palavra de Deus afirma exatamente isso, irmãos. Porque com a morte, o homem não está chegando ao fim. Morreu, acabou. Não é assim. O homem é diferente dos animais irracionais. Os animais morrem e se extinguem, porque são apenas seres viventes. Mas o homem, ao morrer, ele vai se deparar com a eternidade. Morre o corpo, morre o físico, morre a carne,
mas o seu espírito ou vai entrar na eternidade com Deus, ou vai entrar na eternidade sem Deus. Em Eclesiastes ainda, capítulo 8, versículo 8, está escrito: não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol, há tempo em que o homem tem domínio sobre o outro homem para arruiná-lo. Então, o que o escritor de Eclesiastes está nos dizendo é que não há na Terra, no planeta Terra, nenhum homem, seja ele o mais inteligente, o mais famoso, o mais poderoso, o mais rico, que tenha domínio sobre a morte. Ele pode gastar fortunas, ele pode gastar tudo que tem, mas chegará uma hora, pode até retardar a morte, mas quando ela vier, seja retardada ou não, ela vai ceifar a vida desse homem. É interessante que existe uma igreja em Savoy, nos Alpes franceses, onde foram afixados letreiros em todas as casas. Olha o que eles escreveram, os dizeres em todas as casas: Deus, momento e eternidade. Vou repetir: Deus, momento e eternidade. Deus que é Senhor do tempo e da criação. Um momento que passa como a neblina, e a eternidade que nos aguarda, da qual ninguém poderá escapar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 a 9, está escrito na palavra de Deus: pois vós mesmos, 1 Tessalonicenses 5, de 2 a 9, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, e o dia aqui está com D maiúsculo, referindo-se à volta de Cristo, porque o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Mas quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz, falando aos crentes, e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, falando à igreja, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, olha aqui, para a condenação, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o desejo de Deus que ninguém se perca. Para isso, Ele providenciou o recurso para o homem
e a mulher escaparem da eternidade sem Deus. Eu disse no começo, ou o homem vai enfrentar a eternidade com Deus, em Deus, ou vai enfrentar a eternidade sem Deus. E eu pergunto também, quem vai estar esperando você quando chegar na eternidade? Você já tomou as providências a fim de não chegar lá e ser surpreendido? Ou você acha que é suficientemente capaz de enfrentar sozinho esta jornada? É impossível, porque muitos se decepcionarão quando chegarem lá, quando perceberem que não era aquilo que eles imaginavam. No Salmo capítulo 23, versículo 4, versículo tão conhecido, o salmista fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ou seja, já chegando à eternidade, não temerei mal nenhum, porque Deus está comigo. A tua vara, ele usa os instrumentos de um pastor para referir-se a Deus. A tua vara e o teu cajado me consolam. A noite será demasiadamente escura, longa e tenebrosa. Quanto remorso, quantos pensamentos, quanto choro, tudo porque deixou passar as oportunidades. Jesus chama de louco aquele rico que achava que as suas riquezas iriam lhe dar segurança quando chegasse na eternidade. Ele